Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem nós passamos a palavra. Obrigado, Paulo Regis. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, né, dos nossos amigos, né, que todas as segundas-feiras temos essa oportunidade de nos encontrar e sempre de convidar uma pessoa que possa aqui apresentar alguma questão que para nós é importante, né, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista do conhecimento e da nossa cultura, né? E quero dizer que nessa segunda-feira nós contamos com a presença da consultora Stella Kurt, que nos brindará com uma palestra intitulada, enfim, sobre por que as empresas estão sendo demandadas pelas questões ESG, né? Das iniciais de Environment Social Governance, ou seja, ambiente, social e governança, né? Desde já, então, agradecemos a Estela por ter aceitado o nosso convite, né, e estar hoje conversando conosco sobre esse assunto que está tão em voga no meio empresarial de todo o mundo, né, e também importante para toda a sociedade, que faz jus cada vez mais um ambiente saudável, sustentável e inclusivo, né? Tem essas três siglas. Enfim, trazendo um resumidíssimo currículo da Estela, nós podemos dizer que ela é graduada em comunicação social, né, pela FAMEX PUC e com MBA em marketing e mestrado pela Federal de Santa Catarina, né? Atuou por 20 anos no mercado de televisão para a Band e Grupo RBS, né? Nas três capitais do sul do país, lugares também onde ela exerceu atividade de professora, né? Lecionou assim, em várias universidades. Atualmente, a Estela é consultora em sustentabilidade, especializada em relatórios ESG há mais de 10 anos. Em 2016, foi líder da GRI, Global Reporting Initiative, para o Rio Grande do Sul, a convite da organização. Possui certificado em relato integrado, que busca integrar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, e as iniciativas de sustentabilidade. Obviamente, falando aqui de empresas. Possui capacitação nos ODS pelo Centro de Inovação e Tecnologia da União Europeia e também do TSDF, que é Task Force on Climate, que traz as recomendações para divulgação financeiras relacionadas ao clima. Integra também o Fórum de Mulheres em Conselho pelo IBGC do Rio Grande do Sul, do capítulo aqui do Rio Grande do Sul. E em 2019 foi reconhecida pela certificação ABRAPES, Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, como uma profissional de sustentabilidade. Ok? Então seria esse, assim, em resumidíssimo, resumidíssimas palavras, né? As iniciativas que a Estela já cumpriu ao longo de toda a sua carreira profissional. Quero reforçar os avisos aqui de que durante a palestra se mantém os microfones desligados, né? E para posterior manifestação, participação dessa nossa conversa, né? Que utilizem na barra inferior do Google Meet a mão acenada, né? O símbolo da mão acenada. Enfim, Estela, a bola está contigo. Obrigada. Obrigada, Presser. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite, né? Em teu nome, eu agradeço a todos da Amicus. Agradeço a entrevista que o Paulo fez comigo, muito legal. Bom, e vou começar, eu trouxe alguns slides para a gente começar a fazer um alinhamento, né, que visualmente fica mais fácil, mas a ideia acho que é exatamente isso, a gente faz uma introdução, fala um pouco, e depois a gente vai trocando, porque eu acho que isso é a parte mais rica, né.
Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu botar a tela inteira. Deixa eu achar esta daqui. Esta tela. Vamos compartilhar essa daqui. Estão vendo a minha tela? Sim, está entrando. Ok. Então, a ideia é trazer esse tema, né? Por que as empresas estão sendo demandadas pelo ESG? E aí, eu só vou fazer uma introdução mínima, né? Nem é uma introdução, mas é uma provocação. O ESG é sustentabilidade? Sustentabilidade é ESG? Ou mudou alguma coisa nisso que a gente acordou e não percebeu? Na verdade, são a mesma coisa, né? A gente está falando do mesmo ambiente, das mesmas demandas, das mesmas necessidades. O que acontece é que o ESG ele acabou se voltando um pouco mais, ele foi cunhado num ambiente corporativo, empresarial, lá quando Kofi Annan, num evento na ONU, enfim, em 2004, ele trouxe isso, mas com viés, ele cunhou esse termo, mas no âmbito da sustentabilidade. Como trazer a sustentabilidade para dentro das empresas, né? O que as empresas poderiam fazer para isso? Vocês que são da FEPAM, né, sabem melhor do que eu o quanto o ambiental já vem sendo uma preocupação da sociedade e uma necessidade, mais do que uma preocupação, uma necessidade. Bom, e aí, e também, na década de 80, primeiro a gente teve lá o econômico, social e o ambiental, né, que era o Triple Bottom Line, de John Elkington, no inglês. E o próprio John Elkington acabou tirando esse cunho, ele não quer mais usar, ele, né, já enterrou esse termo. E o que acontece é porque o econômico não estava dando certo nessa ligação. E aí o governança, então a palavra governança, ela faz mais sentido, porque ela, especialmente, ela é maior que o econômico, ela dá conta da responsabilidade da corporação, do ambiente corporativo. Isso a gente vai olhar, vou conversar aqui com vocês. Bom, e o que então, na verdade, mudou, né? Vamos começar a pensar o seguinte, uma das coisas que mudou né, nas 2 últimas décadas é exatamente como a sociedade avalia a relevância das organizações, né? E a existência e a relevância de uma organização, desculpe, antes ela era avaliada somente pela performance econômica. Então, uma empresa, um investidor, ou mesmo a força, a potência de uma empresa, na sociedade, ela era vista pelo desempenho econômico dela, né? Isso é o nosso business as usual, né? A organização tradicional. Agora, isso não basta mais. A sociedade como um todo espera que essa empresa, além de ter uma performance econômica, porque isso ela não deixou de precisar dar lucro, né, ela precisa dar lucro também, ela precisa ser responsável, ela precisa se preocupar em gerar o que a gente chama de valor. Então, ela precisa criar valor para a comunidade, ela precisa ser um agente protagonista, agir e ser, né, um protagonista no desenvolvimento da sociedade, por uma sociedade mais ética, inclusiva, justa, né, sem deixar ninguém para trás. Hoje eu nem vou falar muito aqui de ODS, mas outra hora vocês também devem conhecer já um pouco dos ODS, né? E os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU, não é da ONU, né, mas agenda, assim, ele mostra para nós, e o ESG, 3 palavras, né, ligar o social, o econômico à governança, faz todo sentido à medida que a gente percebeu, nas últimas décadas, que nós vivemos em um ecossistema, né? Não se pode simplesmente pensar em ter somente uma performance econômica e descuidar do social ou do ambiental. Em algum momento vai dar problema. O que está acontecendo agora? Então, isso, essa visão, o que muda muito nesse conceito é a geração de valor. Então, as empresas, elas têm que, certamente, ter resultado econômico, mas elas precisam também elas são avaliadas pelos legados positivos que elas vão deixar, tanto para a empresa, né, porque ela tem que preservar o valor da empresa, do capital, e para shareholders, etc., mas ela também tem que ampliar esse escopo para a comunidade, para a sociedade em geral. Depois eu vou mostrar uma coisa um pouco mais completa para vocês, mas vocês vão entendendo
devagarinho. Vocês já devem ter ouvido bastante falar em capital que nós estamos vivendo a época do capitalismo de stakeholder, né? A gente vivia a época do capitalismo dos shareholders, dos acionistas, e agora a gente estamos vivendo, e não sou eu, Estela, né, mas o World Economic Forum e várias outras instituições econômicas, enfim, relevantes, já definiram que a gente está vivendo uma época dos stakeholders. O que é isso? Os stakeholders são as partes interessadas, são esses vários públicos aqui com que a empresa se relaciona, ou seja, a empresa tanto impacta a vida dessas pessoas, desses grupos, né, que são pessoas e grupos, quanto ela é impactada, ou seja, decisões desses stakeholders podem influir a capacidade da organização. Então, é por isso que se tornou tão importante olhar para essas partes interessadas, olhar para todas elas. E aí eu tenho o quê? Eu tenho os shareholders, que são os acionistas. Então, se antes todo o foco e atenção era para o acionista, para o resultado do acionista, e talvez em algumas empresas isso ainda aconteça, né? Vamos ser honestos, mas isso está mudando, e está mudando muito, muito e muito rápido. Então, agora, além dos acionistas, eu tenho que pensar, eu tenho que considerar os interesses dos colaboradores, eu tenho que considerar o interesse do setor como um todo, o interesse das comunidades onde eu atuo, né, onde a empresa está atuando, ela tem que gerar desenvolvimento social. As ONGs, eu ainda vou falar mais sobre as ONGs, porque as ONGs passaram a ter um papel bem relevante, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Os seus parceiros de negócio, né? E os parceiros de negócio no desenvolvimento, olha a quantidade de startups que nós temos hoje, né? Esse ambiente de negócio, esse lab, né, que a gente chama, todas as empresas hoje têm labs, porque elas estão trazendo uma visão nova, essa nova visão de negócio para dentro da empresa. Como é que elas aproveitam essa mudança, essa nova economia, esse novo jeito de fazer? Só realmente trazendo para muito próximo, conseguindo incorporar essa visão, essa nova visão. Tem os outros, porque pode ser academia, pode ser... existem muitos... conforme o setor, conforme a área de atuação, a localização, varia um pouco esses stakeholders, né? Os consumidores, né? Então, eu tenho aí os meus consumidores diretos, eles vão ter muita influência, não só pelo que eles compram, mas pelo que eles falam de mim nas redes sociais. Eles vão ser os detratores ou os promotores da minha marca. Bom, toda a minha cadeia, né, o supply chain, né, então toda a cadeia de fornecedores, eu posso não ter um impacto direto, mas o meu impacto, e a gente vai falar um pouquinho sobre impacto material, ele está todo na minha cadeia de fornecedores. Então ele pode estar antes, né, até chegar na minha empresa, ou ele pode estar depois no pós-consumo, especialmente por causa de embalagens, né, enfim, então tem todo um universo. E uma entidade aqui que, de certa forma, tem muito poder sobre as organizações, que são os governos, né? Mas eu botaria aqui junto com os governos, os definidores de políticas, os formuladores de políticas, política pública, ou a gente está falando aqui de Congresso, a gente está falando de políticos, do judiciário, todos essas partes interessadas vão ter influência e capacidade de influir, vamos dizer assim, né, sobre a operação da empresa, na mesma medida que a empresa vai gerar impactos positivos e negativos para a sociedade. Isso é o que a gente chama de dupla materialidade, né, o tempo todo vai e vem. E a empresa, a organização está aqui no meio, então ela tem a sua governança, né, olhando esse ambiente externo, isso aqui, todos os stakeholders estão no ambiente externo, então ela tem que considerar isso, a governança é a que vai fazer com que ela consiga, a partir das suas estratégias, das suas atividades, gerar uma performance positiva e gerar resultados positivos e negativos para a organização. E é sempre com uma visão seguinte, porque a gente sabe que toda organização, toda empresa,
por mais que seja uma empresa de impacto positivo, né, que a gente chama, já é uma empresa, uma startup que para o agronegócio, que evita lá, ou que faz um silo de plástico, tá? Ela de plástico reciclado. Ela é um negócio de impacto positivo, mas ainda assim, essa pequena startup lá localizada, ela tem que avaliar quais são os seus impactos negativos, porque toda operação, toda qualquer atividade, em algum momento, em alguma etapa do processo, ela vai ter algum impacto negativo. Então, essa é sempre a ideia. Os impactos negativos, a empresa precisa mitigar, ela precisa reduzir isso, ela precisa conhecer. O primeiro passo é conhecer. E o segundo, ela vai mitigar. E os impactos positivos, ela precisa potencializar. Tem que começar contando, porque muitas empresas às vezes têm muitos impactos positivos e ela acaba nem contando isso para a sociedade. Mas, de certa forma, ela também tem que poder potencializar e pensar como ela pode fazer mais. Esse é o legado, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês hoje. Bom, exatamente nisso aqui, acho que eu pulei, mas tudo bem, não tem problema, vou falar agora. Quando a gente estava falando de stakeholder, né, então das partes interessadas, a gente está numa época que a gente fala muito isso, né, da hipertransparência. Uma organização, uma empresa, ela não pode mais fazer alguma coisa e não contar, e pensar que vai conseguir, eu estou fazendo alguma coisa aqui errado, mas é pequenininho, ninguém está vendo, não existe mais isso, né, não existe, porque a gente tem as redes sociais, porque a gente tem as organizações com grande potencial tecnológico, né? Então a gente tem hoje, nós temos ONGs que têm drones para captar imagem, a gente tem satélites que captam imagem no campo, então se uma empresa disser que ela não compra gado que não tenha certificado, ou madeira que não seja certificado, isso pode ser contestado. E aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês, tá? Para mostrar como é que as ONGs hoje têm importância na vida das empresas, o que elas podem causar de concreto e real. E essa notícia saiu em junho, né? O tribunal holandês, a corte holandesa, ordenou que a Shell cortasse as emissões de CO2 em uma decisão histórica. Quem motivou essa ação foi uma ONG holandesa, né? E ela fez com que a Shell tivesse que antecipar a meta dela de redução de gás carbônico, né? De emissões, desculpe, não gás carbônico, redução de emissões em 10 anos. Então vejam o poder, né? Esse aqui é um aspecto positivo que eu quis trazer para vocês, porque a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? No ESG, eu estou falando de riscos e oportunidades. Então, tem empresa que tenta olhar pelo risco e faz a gestão de risco. Mas eu também posso fazer, e certamente dentro de, quando eu abro e vejo os meus impactos, eu vou descobrir muitas oportunidades. E a Ambev fez, agora lançou semana passada essa informação, ela fez com parceria com uma startup, como é que é o nome? Getin. É uma das melhores startups para... Ela desenvolve um aplicativo para gerenciar a questão de fila, de pagamento. Então, nessa volta da pandemia, que então todo mundo não sabe se vai, se libera, se é seguro e se não é. Então, esse aplicativo, esse Getin, ele permite que as pessoas tenham um pouco de contato, elas podem pagar sem ter que ir ao caixa, elas não precisam esperar na fila, uma série de benefícios. E a Ambev fez o quê? Pegou a sua área de tecnologia, que também não é pouca coisa, e fez uma parceria com esse aplicativo, Getin, e vai disponibilizar isso para os bares e restaurantes, para que eles possam voltar a operar com mais tranquilidade, que as pessoas se sintam mais seguras para irem aos bares e voltar a frequentar bares e restaurantes. Então, isso mostra que quando uma empresa ela faz ESG, ela sabe o que ela quer, isso está na estratégia de negócio dela, ela não é só fazer o bem, não, isso está dentro do core business dela. Obviamente que ela foi matéria de jornal em várias revistas e jornais, a Ambev foi notícia, uma notícia positiva, mas imagina a fidelidade que esses bares e restaurantes vão ter com a Ambev. E outra coisa, os consumidores, né? A Ambev tem outros projetos maravilhosos, projeto de água, e a gente poderia falar bastante, mas esse eu achei bem relevante para mostrar para vocês. Bom, eu não sei se vocês acompanharam essa semana,
Semana passada, na verdade, aconteceu um episódio que chamou bastante atenção em Brotas, no interior de São Paulo. Se descobriu que tinha uma fazenda lá enorme, que era uma fazenda que está registrada como para produção de soja e não está mais produzindo soja, e que tinha mais de 1.000 cabeças de búfalo que estavam lá entregues à própria sorte, sem água, sem comida. Diz que 90% estão prenhes, então, quer dizer, ainda pode aumentar mais essa situação. E só para resumir a história para vocês aqui, então, a justiça hoje, tá, depois de uma tentativa e de vinda, mas hoje a justiça, atualmente, nesse momento, quer dizer, hoje, literalmente hoje, tá, a justiça concedeu para as ONGs, tá, para um grupo de ONGs, não digo a administração da fazenda, mas o cuidado dos animais. Então, dentro da propriedade privada, o dono dessa propriedade está limitado, porque quem está cuidando desses animais é um grupo de ONGs, ativistas, veterinários, enfim. A própria prefeitura municipal mandou carro-pipa lá para levar água para esses animais. Então, veja como não é a propriedade privada, que, de certa forma, ainda esperamos que continue sendo, vamos dizer assim, o maior pilar da nossa sociedade. Se a empresa não tiver, porque isso aí é um caso de maus tratos animais, né? Então, assim, se a empresa não estiver, a organização, né, ou o proprietário não estiver cumprindo o que ele deve cumprir, ele vai ter os seus direitos limitados, restritos. Bom, vamos lá. E tudo isso acontece, eu estou falando muito em geração de valor e hipertransparência. Por quê? Porque a gente está numa geração de valor implica o equilíbrio, né? O equilíbrio é uma visão de longo prazo, médio e longo prazo. E o equilíbrio sobre o quê? Então, aqui, ó, isso aqui é o processo, vamos dizer assim, o diagrama de geração de valor do relato integrado. Eu trouxe aqui porque ele é muito bom, visualmente ele é muito fácil de explicar, desde dezembro do ano passado, a CVM já estabeleceu que toda empresa de capital aberto que quiser publicar um relatório integrado tem que ser nesse modelo do IRR, que agora é IFRS. Outro dia eu estava dando uma palestra, gente, e eu comecei a falar sobre isso, aí tu fala IRRS, aí depois falo do IFRS, depois eu falo FVRF, tá uma sopa de letrinha que é impossível evitar, mas vamos lá. Mas o importante aqui é que vocês percebam o seguinte: eu tenho 6 capitais, então eu tenho capital financeiro, capital manufaturado, capital intelectual, capital humano, capital social e de relacionamento e o capital natural. Os capitais, eles são fontes, entendidos como fontes ou recursos que a empresa precisa, né, gerir, eles são os inputs para a empresa gerar valor, para a empresa transformar essas forças, essas riquezas ou essas fontes em valor. Bom, então o financeiro, que a gente sempre, como eu disse, comecei falando para vocês, era o que mais chamava atenção, o desempenho era focado no financeiro. Hoje ele não é mais, ele é um dos 6, tá? Ele é muito importante, ele é fundamental, sem dúvida, mas ele é um dos 6. O capital manufaturado é toda a infraestrutura que a empresa depende. Pode ser uma infraestrutura própria, as instalações, as plantas, mas também pode ser toda a estrutura de telecomunicações, que ela precisa fazer uso, e agora mais do que nunca, pode ser estradas, né, empresas que estão instaladas no norte e nordeste do país para escoar a produção agrícola. Então, isso faz parte do capital manufaturado, que às vezes ela tem controle, às vezes não. Capital intelectual é tanto a capacidade da empresa em produzir, desenvolver capital em pesquisa e patentes, assim como em algumas áreas o capital intelectual ela tem que comprar, né, pagar por softwares e patentes, e isso é um dos grandes recursos, né? Não vou nem entrar nos detalhes, eu já ia falar outra coisa, mas deixa para lá. O capital humano, que é essencial para qualquer transformação e cada vez ganha mais importância, que é toda a parte de gestão de pessoas, e aqui a gente tem que pensar também que se estende, né, aos fornecedores e outras pessoas na cadeia. O capital social de relacionamento, esse aqui é um dos que eu acho muito importante estar nessa lista e constar dessa lista, que às vezes não é tão visível, né,
não é sempre mencionado, mas aqui é o S, exatamente é o S do ESG, é o capital social e de relacionamento. Então, a empresa, ela precisa considerar esse capital social como uma das fontes de entrada para o negócio. E isso pode se dar dentro de uma cidade, nas relações que eles têm com prefeitura, mas pode ser também o que a gente acabou de ver, o capital social de uma empresa. As ONGs também vão estar aqui dentro, né? Bom, e por último, é o capital natural, que esse eu não preciso explicar, que esse é o mais claro até, inclusive, para vocês. Então, essas fontes, esses recursos entram, são inputs da organização. Aqui, a empresa vai estar sempre atenta a esse ambiente externo, né? Aquelas externalidades, ou seja, os riscos que estão no ambiente externo, por meio da sua missão e da sua visão, a governança vai transformar, né? É a governança que tem a capacidade de transformar toda essa estratégia, avaliando riscos e oportunidades, considerando esses recursos por meio das atividades de negócio e que vai gerar, ou seja, serviços, né, os outputs, e também os outcomes, né, os impactos positivos e negativos. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito relevante no relato integrado, que embora ele olhe performance passado, ele está sempre olhando o futuro, tá? Porque o relato, a visão integrada, ela se projeta para o futuro, porque ele especialmente planejando com a visão de curto, médio e longo prazo. E aí é o que, por exemplo, então assim, qual era o meu input financeiro, o que eu consegui transformar com esse input financeiro, eu tenho que avaliar toda a minha performance, não somente a performance financeira, mas como ela se relaciona com o manufaturado, com o capital intelectual, com o capital humano. Espera-se ganhos em todos esses 6 capitais. E aí o que acontece? Esses 6 capitais aqui voltam para o processo como input novamente, e assim o processo segue. Deixa eu adiantar um pouquinho, porque senão vou demorar muito. Bom, e como é que a competitividade das empresas, como é que o ESG protege, né, ajuda a proteger a competitividade? Porque exatamente o que a gente vai ver agora, são 9 alavancas, né, que mostram que o ESG ele protege, ele ajuda a criar e proteger valor, né? E isso, obviamente, é bom para a competitividade das empresas, né? Então, eu tenho tanto o valor tangível, né, como o valor financeiro. São três áreas aqui, que depois elas se desdobram. A melhoria da imagem, ou seja, né, a reputação da empresa, aumentar o faturamento e melhorar a avaliação. Quando a gente fala em melhorar não é a margem, aqui é melhorar, não a imagem, mas melhorar a margem, a reputação vem depois. Melhorar a margem, e a margem, literalmente, é o poder de precificação, porque olha só, se eu tenho um produto mais sustentável, eu posso cobrar mais por ele, porque ele é um produto premium, né? Então, se eu agreguei um valor sustentável, eu estou melhorando a precificação. Eu posso também melhorar a minha margem porque eu reduzi custos, né? Eu olhei melhor aqueles processos, eu consegui inovar, uma inovação naquilo, eu consegui cortar, por exemplo, água, eu consegui cortar energia, tem toda uma série de aspectos aí que vai me levar à redução de custos. Eu posso atrair e reter talentos, né? Hoje a gente sabe que a disputa que é por atração e retenção de talentos, quanto mais o capital humano se torna essencial para as empresas, né, empresas ágeis, com muita necessidade de tomar decisão, precisa de gente, né, inteligente, capaz, e essas pessoas, elas são. Ontem mesmo eu estava numa conversa e uma pessoa disse para nós o seguinte: olha, a minha sobrinha de 26 anos, ela disse que ela, quando vai procurar emprego, ela olha se a empresa é uma empresa GPTW, do Great Place to Work. Então, se essa empresa ela tem GPTW, significa que ela é uma empresa melhor para trabalhar. Então, veja como isso está mudando, né? E incentivos fiscais, desde a Lei Rouanet, mas aqui a gente tem várias, a Lei do Bem, vários incentivos que vão ser, e daqui a pouco eu vou mostrar uma outra coisa ligada ao BNDES, que são incentivos para melhorar a margem. Isso diretamente afeta financeiramente a empresa. Aumentar o faturamento, isso a gente tem muitos exemplos de empresas que construíram toda a sua estratégia
Eu vou falar uma aqui que foi minha cliente há bastante tempo, por bastante tempo, que é a SLC Agrícola. Eles fizeram toda uma estratégia de certificação para acessar mercados internacionais. RTRS para soja, o Programa Brasileiro de Algodão. Então, isso pode ser uma estratégia mesmo. Entrada em novos mercados, né, exatamente isso. A própria CVM agora tem o índice, o EASY, está todo mudado, todo remodelado, mas ele para ser mais transparente, e ele vai ser, a ponderação agora está muito mais fechada. Então, o CDP, para uns aspectos, por exemplo, relativo a mudanças climáticas, já vem direto do CDP, que é uma plataforma, né, que olha exatamente para mudanças climáticas. É por isso que eu digo, é muito chato para quem não está participando da sopa de letrinha, porque a gente vai falando de muita coisa mas não posso aprofundar agora, não interessa. E melhora também a avaliação, né? A avaliação, sim, é a reputação. Então, desde a minha gestão de riscos, né? Então, se a gente pensar que por trás desses 3 exemplos aí que eu dei para vocês agora, se tivesse a gestão de riscos, considerando reputação, a gente pode dizer que a Ambev sim está considerando reputação, né? A Shell também vai ter aí um problema ligado à reputação. Eu gosto de usar um exemplo, na verdade é uma provocação que eu faço, tá? Fazia até mais sentido um pouco antes, quando a gente teve aquele 2000, por causa da Lava Jato, 2015, 2016, mas que as grandes construtoras, Odebrecht, né, e que desapareceram, mudaram de nome, inclusive, tiveram que mudar de nome no ano passado. Eu fico pensando assim, ó, se tivessem, né, eu estava no curso do IBGC sobre gestão de riscos, e eu comentava isso. Imagina que se há 25 anos, né, lá antes, né, de 2000, não 2016, 17, mas bota 25 anos para trás, tivessem chegado para o Emílio Odebrecht e dissesse assim, olha, coloca foco na gestão de risco, né? Coloca o foco na gestão de risco, no compliance, coloca... Porque na época eles pensavam, imagina que isso um dia vai mudar no Brasil, né? Se alguém tivesse dito isso, né, colocado isso lá para ele, olha, compliance pode mudar a tua vida, talvez ele não tivesse passado pelo que passou. Mas exatamente a gestão de risco e a reputação faz com que a gente não... Eu sempre digo, gestão de risco a gente não sabe o que é. A gente tem que estar preparado para ela. Mas a gente nunca sabe exatamente de onde vem, né? A gente tem ali sinalizações, previsões, estudos, mas é bem complicado saber exatamente de onde vem o risco. Bom, e acesso ao mercado de capital, né? Acabei de falar para vocês, a questão da CVM, está introduzindo aí o capital, o relato integrado, e por aí vai, uma série de coisas que eu não vou entrar agora muito em relatórios. Bom, mas com tudo isso, especialmente uma empresa de capital aberto, isso vai influir no preço da ação, né? E o preço também é o valor da organização. Bom, eu vou passar, depois a gente comenta mais, eu tenho umas coisinhas para conversar com vocês, mas é mais interessante por meio de perguntas. Bom, e aí, assim, a gente falou muito, né, a empresa de capital aberto, que ela tem muito mais investidor, porque uma das maiores pressões para o ESG, como eu falei há pouco, é o corporativo, porque é exatamente o investidor. Mas mesmo empresas de capital fechado agora, elas já estão sob escrutínio, né, a sua gestão, especialmente em relação a mudanças climáticas. Isso mudou completamente nos 2 últimos anos. Então, a Agenda Mais do Banco do Brasil já instituiu, foi lançado no final do 2020, começo de 2021, eles já instituíram que a partir de 22, as instituições financeiras elas têm que considerar a emissão de gás de efeito estufa, está na liberação de crédito. Então, assim, desde 2015, tem uma política socioambiental. As instituições financeiras elas têm que ter uma política socioambiental, né, e avaliar o risco social dentro da sua liberação de crédito. Agora, isso passa a ser obrigatório também para mudanças climáticas. E aí, o que as empresas, os bancos, as instituições financeiras já têm? Elas têm carteiras, que elas fazem ranking, e obviamente que tem linhas que são mais sustentáveis, que têm melhores condições de crédito. O custo sobre o capital é um fator determinante para as empresas investirem no ESG. Bom, mas além disso, então agora a gente tem a TCFD, eu brinco,
o Presser, que eu acho que nessa área as siglas não podiam ter mais do que duas palavras, porque é demais. TCFD é quase um livro, mas assim, em síntese, são as recomendações para a gente incorporar as mudanças climáticas no risco financeiro, né? Então, a TCFD é um padrão, vamos dizer assim, global, né, que o Banco Central já adotou para a própria instituição, mas se espera que isso já vai ser incorporado para todo o setor financeiro, tá? Então, isso no ano que vem, em 2023, isso vai ser uma realidade. E aí todo o setor financeiro, ele tem que seguir a questão de governança, de risco, gestão de risco, criação de cenários por meio do Science Target Basic, que é, na verdade, dados científicos, né, para a gente determinar o risco. Então, isso esse cenário, a gente vai mudar muito, mas, enfim, eu não quero me estender nisso. E em agosto, não foi agora, mas em agosto, o BNDES também criou uma linha de crédito ASG, né, que é ambiental, social e de governança, com juros menores para empresas que reduzirem as suas emissões ou aumentarem iniciativas sociais. E, inicialmente são 4 setores, então é a cadeia de madeira, voltada ao reflorestamento, fabricantes de equipamentos para a cadeia de energia renovável e eficiência energética. Imagina, né, o boom que deu já a energia fotovoltaica, eólica, imagina com investimento direcionado para isso, vai crescer ainda mais. E mineração e siderurgia, porque, obviamente, são 2 setores que ainda impactam muito, né? Mineração e siderurgia tem uma pressa para que esses setores avancem. A gente fala muito em mudanças climáticas, vocês tiveram essa palestra semana passada, né? Não vou nem entrar nisso, mas, assim, o risco de... os riscos físicos e de transição, né? Então, quando a gente diz assim, não dá para deixar ninguém para trás, também não dá para pegar uma empresa, uma siderurgia, uma mineradora, tem toda uma base, uma estrutura, e pronto, agora vira sustentável. Isso não existe, né? A gente tem que ser realista, as coisas têm que ser gradativas e, claro, e por isso mesmo tem que ser muito incentivadas. Bom, era isso. Então tá, gente, deixa eu desligar aqui, deixa eu só um pouquinho parar de compartilhar com vocês. Achar vocês aqui. Ok. E agora, fico à disposição para a gente conversar. Acho que até me estendi muito. Estela, não, foi ótimo, foi muito bom, né? E eu quero dizer que a tua conversa foi muito FMC, ou seja, tu falou muito claro, a gente entendeu bem o que tu disseste, enfim, brincando um pouco com as tuas siglas aí, né? Que são muito comuns nesse setor. Mas, enfim, eu quero dizer que tu trouxesses aqui uma coisa que realmente é muito verdadeira, é que hoje essa questão a pressão, né, para as empresas adotarem esses relatórios, né, e os propósitos de ESG são muito do setor financeiro, né? Mas assim, a grande preocupação que se tem em relação a esses relatórios, né, é com a chamada greenwashing, ou seja, as empresas fazem esses relatórios dizendo que está tudo bem, tudo maravilhoso, está atingindo todas as metas, reduzindo isso, e na realidade, né, não passa de um grande blá blá blá, né? Como a Greta falou na COP26, enfim, essas coisas elas ainda não têm um processo de certificação. Elas passam hoje por uma avaliação por parte dessas empresas de rating, né? Elas que mais ou menos examinam esses relatórios e estabelecem um ranking, né, de atendimento a isso, enfim. Mas as coisas devem, creio eu, né, por isso que eu gostaria da tua opinião em relação a isso, se conduzir, né, para uma certificação, né? Eu dei uma olhada assim, parece que em termos de regulação, né, em relação a esses relatórios, se está usando muito a taxonomia da União Europeia, né? Ou seja, lá na União Europeia está estabelecido conceitos, né? Por exemplo, o que é green, o que é ser green. Então,
enfim, para que essas coisas sejam mais ou menos uniformizadas, não ficam só na cabeça de cada um, né? Quer dizer, a minha questão é essa. Tu achas que pode haver uma regulamentação, né, e que seja feita não apenas uma avaliação, mas uma certificação para as empresas em relação aos seus relatórios ESG? Sim, sim, sim. Agora eu vou ter que entrar um pouquinho na sopa de letrinha. Vou devagar aqui para a gente ir na sopa de letrinha. O que acontece? A gente está vivendo um momento especialmente especial, é quase a redundância, mas é verdade. Nessa trajetória aí de 10 anos, pouco mais que eu estou no ESG, a gente usa a hashtag Vi para Ver, que a gente tentava, né, estimular, e agora a coisa está vindo numa velocidade muito grande. Então, assim, falasse eu vou começar pelo princípio. O grande esforço de todos esses padrões internacionais é que a gente consiga chegar nos relatórios que a gente hoje ainda chama de não financeiros, de sustentabilidade, são relatórios não financeiros, por quê? Porque o dado, ele é socioambiental. Só que, e aí, o que tenta se construir é um indicador tão preciso quanto é o do setor financeiro. Se eu falar em patrimônio líquido e disser que eu sigo o IFRC, que é o padrão internacional, IFRS, todo mundo sabe, todo contador sabe o que é isso, né? Então, a ideia é construir esses indicadores assim precisos também para água, para energia, para emissões, para resíduos. Claro que é bastante complexo, né? Bastante difícil. Mas a gente está, e agora esse ano, do ano passado para cá, houve um movimento muito intenso nesse sentido de buscar porque só com esses padrões indicadores super precisos, a gente consegue ter a comparabilidade. Né? Como é que eu digo que é bom ou ruim se eu não tenho comparabilidade? Como é que eu crio um padrão, que eu estabeleço uma regra, se eu não sei como é que eu vou chegar lá? Então, é um pouco nessa linha. E aí, a gente tem a taxonomia, é uma coisa que está sendo discutida há muito tempo, porque a taxonomia eu preciso também botar as palavras no lugar certo, que daí também os bots, os robôs consigam identificar e tudo mais. Então, é uma coisa bem complexa. E na Europa, o que está acontecendo, tá? Na Europa está indo um movimento mais, vamos dizer assim, para a adoção da GRI, e aí tem as coisas de bastidores, tá? A adoção da GRI, que é a Global Report Initiative, que é uma ONG baseada na Holanda, que teve os primeiros indicadores. A primeira empresa que fez, a ONG, organização que criou uma iniciativa de padrão, foi a GRI. Depois, 2018, veio lá a SASB, né? E SASB é muito para o mercado financeiro. Ela tem uma matriz de materialidade para 77 indústrias, previsão, tudo muito pensado para o investidor. E aí o que a gente está vendo, assim, na Europa já tem duas, como me perguntou se vai ser obrigatório, vai, porque a Europa já está, o EFRAG, que é o grupo lá de trabalho deles, que já tem uma segunda, vamos dizer assim, já fez uma primeira versão, já teve consulta pública, e eles já estão fechando uma nova versão e que vai se tornar obrigatório para todas as empresas, porque conforme o valor, hoje, em número de empregados e valor de faturamento, algumas empresas na Europa já são obrigadas a reportar sobre emissões, tá? Mas a partir do que o EFRAG tiver esse modelo, isso vai ser para todas as empresas. Então, as empresas vão ter que e obviamente, quando tiverem que reportar sobre emissões e mudanças climáticas, e normalmente se começa por emissões e mudanças climáticas, porque hoje a gente está numa urgência climática, elas vai ter que ter um indicador comum. Por outro lado, agora na COP, o relato integrado, isso que eu mostrei para vocês, que é um framework, né? Quando a gente diz framework, ele não tem indicadores, não tem métricas, mas ele tem uma estrutura. Se juntou com o SASB, que é vamos dizer assim, diferente, que eu acabei de falar que o SASB é para investidores. Então, a gente tem o relato integrado, mas SASB criaram lá a Value Report Foundation, que é o VRF, agora não tem mais como fugir das letrinhas, que está ligado ao CDP, que já tem, mas que está ligado ao TCFD, e que o IFRS agora puxou tudo para si e disse: nós vamos criar o ISSB. Nós vamos criar o International Standard Board para relatórios. Só para vocês entenderem, o IFRS,
o sistema, quem normatiza, a organização que normatiza o padrão de dados financeiros, tá? No mundo. Então, todos o setor de contabilidade segue o FRS, tá? E aí o FRS disse o seguinte, ano passado fez uma consulta pública e disse, vocês querem que a gente também defina um sistema de sustentabilidade, de indicadores? E aí responderam que sim. Então, aí o IFRS puxou para si, e agora estão prometendo, sei lá, em 22 já alguma coisa, mudanças climáticas, em junho de 22, e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente caminha, sim, para essa pressão da regulação, muito fortemente. Vai ser difícil, assim, né? Eu não estou dizendo que vai ser impossível, vai ser aos poucos, virá, mas a gente está no meio. Uma vez um professor, num dos eventos que eu fui do GRI lá, muito tempo atrás, ele disse assim: olha, a gente está vivendo ele começou dizendo assim, ó, foram 100 anos para conseguir, a sociedade conseguir criar parâmetros para indicadores financeiros, né? A gente está vivendo isso hoje. Então, a gente não sabe se deve ser em menos tempo, certamente. Sim, a velocidade de hoje, né, Estela? É diferente de 100 anos atrás, obviamente. Mas estamos vivendo isso. Tá bem, ok. Vou passar agora para o José Horácio. Por favor, José Horácio, tem um questionamento para fazer. Né? Opa, legal. Legal, Estela, a tua apresentação. Eu queria só compartilhar algumas ideias que eu tive ao longo dessa tua apresentação e de uma certa forma, eu tive já, ao longo da minha carreira, bastante envolvido com isso. Eu comecei a me envolver com isso pela primeira vez na época em que se falava de responsabilidade social. Sim. E aí depois isso passou a ter uma conotação com o passar do tempo, você até falou do Kofi Annan, isso passou a ter uma conotação começou a ter uma conotação de sustentabilidade, né, na medida em que se inseria nesse contexto a questão do meio ambiente, e esse assunto foi evoluindo e resultou nesse trio famoso que é o ESG hoje, né? Isso, no ESG. Eu acho assim, eu concordo totalmente com você, eu só tenho alguns receios nesse processo, né? Você falou de indicadores, né? Eu acho que o grande êxito de qualquer projeto de ESG, seja meio ambiente, o social pouco se fala ainda, né? Quando se fala de ESG, ainda está muito associado à questão do meio ambiente, até porque está na época da COP26, etc. Mas o social tem um guarda-chuva enorme que pode ser abordado tão fortemente quanto o meio ambiente. E eu acho que o grande desafio das empresas é o seguinte, claro que é importante essa corrida, essa definição profícua, essa definição exitosa dos indicadores que vão ser perseguidos, das metas que vão ser perseguidas, para que o projeto tenha, para qualquer projeto nessa área tenha sucesso. Mas eu acho que o grande êxito de tudo isso, que eu ainda percebo pouca gente mencionar, é o seguinte, que no fundo, o pano de fundo disso tudo é o seguinte, a empresa está empoderada, está conscientizada, juntamente com o maior stakeholder, nesse caso, que é o governo, de que nós precisamos beneficiar pessoas. Nós precisamos beneficiar coletividade. No caso, a coletividade em que a empresa X esteja envolvida, né? Então, se isso não tiver muito claro, tanto para o mundo corporativo, para a área corporativa, tanto para o setor público, a ONG é mais fácil isso aí, né? Visualizar isso aí, porque isso aí eu diria, a própria matéria-prima da ONG, né? Mas se essa questão humana não tiver muito clara para todos os stakeholders, eu diria que o projeto corre o risco de não ter o êxito que dele se esperava quando do seu início. E era isso aí, essas considerações que eu queria compartilhar com vocês, mais uma vez,
reforçando aí, parabéns aí pela sua apresentação. Muito obrigada, José Horácio. Muito relevante isso que tu falaste, extremamente relevante. A gente às vezes não sabe por onde começar. Vou te confessar assim, ó, eu tenho um grande receio de que as empresas se acomodem muito, olhando assim ali a questão de vai então se SASB, VRF, IFRS, né? Tipo assim, o IFRS que tem muitos investidores, que tem homens de finanças, fechem ali um padrão de sustentabilidade que seja pronto, tranquilo e cômodo para as consciências. Então, o ambiental vai estar financeiramente resolvido, obviamente que a gente viu essa quantidade de green bonds e finanças verdes sendo lançada. Claro que a gente corre atrás, não estou dizendo que não, a CVM não fazem os papéis de fiscalização, mas se tiver essa acomodação vai ser horrível, porque o social é sempre o mais difícil, né? E o social depende nação rica, nação pobre, né? Dentro de um país eu tenho uma elite e gente pobre. Então, numa hora dessa eu lembro de Freud. Numa hora dessa eu lembro de Freud, que é muito difícil isso. Meu Deus. O Freud diz muito isso num livrinho pequenininho dele, que é maravilhoso, que é O Mal-Estar da Civilização. Ele diz o seguinte, ó, o ser humano, não esquece essa coisa de amai-vos, não é assim, o ser humano é egoísta, é um ser brutal, entendeu? E a gente, de certa forma, é um pouco isso, né? É difícil. Eu compartilho contigo o meu sentimento. Flávio está sem áudio. Desculpe, eu desliguei aqui. Mas eu vou passar a palavra então para o Marcelo Cabeda, que também está querendo fazer um questionamento, enfim, uma colocação. Marcelo, contigo. Obrigado, Flávio. Salve mais uma vez, Estela, muito obrigado. Eu vou dizer assim, tenha pena de nós, porque nós somos um pouco céticos em relação a esse assunto, sabe, Estela? Fazem 30, 40 anos que lidamos com isso, e nós já vimos de tudo. Nós já vimos de tudo. Eu já trabalhei numa empresa na Europa e na mesma empresa no Brasil. O que fazíamos em relação à questão ambiental e social era completamente diferente, sem ser confessado. Enquanto que lá buscávamos o órgão ambiental para resolver os problemas ambientais dentro do processo produtivo, aqui a empresa dizia low profile, Cabeda, low profile, né? Ou seja, fica quieto, não fala nada. E sabe como é que se controla mesmo problemas dentro das empresas do Brasil? Tratando muito bem os funcionários demitidos. Porque nós somos fracos de controle, Estela. Nós não temos controle. Sim. Então, o que acontece? Por exemplo, nós estamos em crise hídrica. Eu duvido que tenhamos no Brasil cidades representativas que não joguem fora 40%, 50% ou 60% da água que foi tratada. Perfeito, boa lembrança. Por rompimentos de tubulações, por descontroles. Na frente da minha casa, aqui em Porto Alegre, tem uma obra abandonada do DEMAR que desperdiça uma quantidade inimaginável de água para um padrão de um processo que está precisando ser bem melhorado. Então, nós não temos controle. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que no Brasil, em função da nossa baixa qualidade de educação atual, nossa falência educacional, o cidadão vai poder fazer alguma coisa em prol disso ou vai ficar tudo em nome das ONGs? São elas que vão liderar? Porque eu vejo, por exemplo, o capital internacional não querendo vir para o governo de um país como o Brasil. Eles querem entrar através das ONGs. Por quê? Porque os governos não funcionam de uma maneira clara. Fala para nós, Estela. Obrigado. Obrigada, Cabeda. Marcelo, Cabeda, né? Olha, vocês estão me deixando uma saia justa, porque realmente resposta de não ter. Eu concordo muito com vocês nesses pontos de vista. O desafio é imenso, enorme. O que eu vejo de positivo, como tu falasse agora, das ONGs, tá? Isso mudou a capacidade de influência, né? Indiretamente, por exemplo, se eu sou uma pessoa
se eu sou sociedade civil, hoje seria muito bom eu me engajar em ONGs, eu estou falando de grandes ONGs, né? Greenpeace, WWF e outras menores, mas com bastante representação, porque essas ONGs, a gente empodera elas e a gente é empoderado por elas. Aquilo que eu falei, eu posso até compartilhar com vocês, é um texto sobre a dupla materialidade, a materialidade dinâmica do World Economic Forum. Ele fala muito essas coisas que eu estou falando, assim, de hipertransparência que eu trouxe para vocês. Então, hoje as ONGs, elas têm um poder muito forte, tá? E eu não estou falando de ONG daquelas que a gente ficou sabendo, porque tem as coisas que também dão errado. A gente tem que saber ter essa ciência de, especialmente no Brasil, sempre vai ter alguém fazendo a coisa errada. Não sei porquê, mas sempre vai ter alguém buscando, achando melhor fazer a coisa errada. Mas a gente tem que separar o joio do trigo e ainda assim continuar avançando com elas, porque essas ONGs, elas têm a capacidade de pressão, elas têm a capacidade de mudança. Infelizmente, no Brasil, eu concordo contigo, você acha que a base da nossa, o que falta no Brasil é a educação de qualidade, porque isso é a base de tudo. A gente não consegue fiscalizar, mas a gente não tem um olhar crítico, a gente não sabe dos nossos direitos, né? E aí enfraquece todo o tecido social, fica enfraquecido por isso, né? Mas, enfim, para tentar concluir alguma coisa que é impossível eu concluir, eu acho que as ONGs hoje, e a gente tem que ser vigilante sempre e denunciar quem não está cumprindo esse papel mesmo sendo uma ONG, mas elas podem ter ser um aliado numa hora dessas, para a gente poder fortalecer o nosso papel. Muito bem, Estela. Paulo Regis, por favor. Estela, quero parabenizá-la pela brilhante palestra e, ao mesmo tempo, me associar a uma manifestação que fizesse aqui há pouco. Falasse na Odebrecht e nos escândalos, e eu lembrei da situação, e até tenho um carinho muito especial para tratar esse tema, que é a Vale. Lembrei os dois casos da Vale, a Mariana e o mais recente, que é Brumadinho. E aí nós pensamos, onde é que fica a responsabilidade social dessa empresa? Qual é o legado positivo, como explicasse na tua exposição, qual é o legado positivo que ela vai deixar para a sociedade, ou está deixando para a sociedade? Como é que fica a reputação dessa empresa? Uma empresa onde desaparecidos, pessoas que até hoje não foram achadas, onde as indenizações se arrastam no fórum em demandas intermináveis. Então, vamos rotular aqui. Qual é a responsabilidade social? Onde é que fica a responsabilidade social dessa empresa? Não sei se poderias fazer um brevíssimo comentário. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu vou tentar fazer um comentário, porque, assim, situações como da Vale, situações como da própria Petrobras, eles fazem relatórios de sustentabilidade, entende isso? Às vezes a gente, como consultor de sustentabilidade, relatórios de padrões, bom, eles fazem tudo certinho no relatório, mas e aí, cadê a gestão? Cadê a gestão? Mas eu acho que assim, o que o Cabeda falou em relação aos investidores internacionais, né? A gente viu agora, eu vou falar como um todo, assim, o governo também, que se fez na última década na questão do meio ambiente, os retrocessos do último governo, mas que a gente já tinha avançado muito, fica muito ruim a nossa imagem, fica ruim a imagem, dentro do Brasil, fica ruim a imagem da Vale, mas a rigor, a gente tem que pensar o seguinte, os investidores, eles ainda querem, piorou um pouquinho a imagem da Vale naquele momento, voltou, o papel volta, recupera, e assim vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Que talvez os investidores internacionais, por conta de regulação internacional, talvez a gente acabe avançando alguma coisa aqui dentro. Não sei quanto tempo vai demorar ou não, mas a gente acaba, às vezes, tendo um efeito colateral. Não sei se vocês sabem, tanto nos Estados Unidos como na Europa, já tem movimentos para o Congresso limitar, né,
as importações do Brasil em relação à madeira, criaram um problema com a carne. Claro que aí, por trás disso, tem bastidores que são econômicos também, mas isso é um potencial bem forte de prejudicar o Brasil. Então, a gente sempre diz assim, a sustentabilidade vem pelo amor ou pela dor, né? Então, se ela não vier pelo amor, ela virá pela dor. Não tenha dúvida, a gente está... E eu quero dizer, só para finalizar, eu fiz meu mestrado em História, né? Eu fiz meu mestrado, toda a pesquisa na área de comunicação, enfim, o Sistema Brasileiro de Televisão, mas foi na História. E isso me trouxe uma perspectiva, me ajudou a ver o mundo em perspectiva. E 50 anos para a história, para a nossa civilização, não é nada. A gente que está vivendo, a gente fica assim frustrado, né? A gente fica basicamente frustrado. Mas para a história não é nada. E eu confesso para vocês, eu não imaginei, eu tenho 56 anos, eu não imaginei que eu fosse chegar no auge dos meus 56 anos, e eu, né, tive minha juventude lá em 80, e na época das diretas, 84, 85, vendo o país passar pelo que a gente está passando. Mas são forças, e a gente vai virar, e isso é o pêndulo da história, né? Bom, eu quero encerrar não, só para poder responder, o Vladimir está aguardando. Não sei se respondi, Paulo, mas ficarei para a próxima. Bem, ok. Vai lá, Vladimir. Bom, Estela, realmente quero te cumprimentar. A forma como o assunto foi discorrido, ele realmente deu uma ideia de como se encontra este assunto a nível nacional e a nível global. Esse ESG, eu entendo, né, que ele veio mais, diferentemente de que tem pessoas que entendam que há necessidade de regulamentações ou outras, mas eu entendo que a ESG ele já tem uma regulamentação porque ele está funcionando como um instrumento de mercado, tá? Diferente dos instrumentos legais que nós adotávamos antes de comando e controle, onde as empresas eram exigidas, mas não cumpriam, e a sociedade não se manifestava, não estava presente. Tá? Hoje, a gente verifica que pela internet, pela forma global como nós estamos funcionando e agindo, as coisas andam muito mais rápidas. Então, se as empresas não adotam, não é, maneiras diferentes de agir, o próprio mercado começa a retirá-las, né, da concorrência. Eu lembro, né, aquele episódio, né, porque a Coca-Cola sempre se gaba de que investe bastante em ESG, tá? Mas o Cristiano Ronaldo, né, naquele episódio ali da UEFA, ele simplesmente tirou as garrafas de Coca-Cola do lado e colocou água. Quer efeito maior do que isso que ele fez? Tá? Não tem lei que dê a repercussão que ele queria dar, porque, queremos ou não, a Coca-Cola tem o seu mercado, tá? Tem muita gente que gosta, mas ela contribui para a obesidade, tem outras questões de saúde também que estão ali ligadas, que não são verificadas. Mas no momento como esse que o Cristiano Ronaldo adotou, dá para se verificar e repensar muita coisa. Não é? Isso, quando se verifica muito do greenwashing, né? É que realmente que muitas empresas e grandes empresas eles ficam adotando posturas que não representam o que eles efetivamente fazem. Tem muitas empresas, né, que no social, né, e na diversidade ficam dizendo, não, nós temos que contratar pessoas de cor, de LGBTI, mais aquele negócio todo, só que, se você for verificar, né, do quadro diretivo da empresa, não tem ninguém desse tipo. Então, mas isto aí não é uma conduta, eu estou achando que nós estamos num avanço muito grande, porque
o mercado está balizando isso. Então, as empresas que não estão adotando essas práticas, as ações delas têm um efeito negativo muito grande. A compra dos produtos também tem. Então, esse é um assunto, né, que é muito envolvente, eu não quero me alongar, apenas dizer que gostei muito, né, da forma como tu enfocaste o assunto. Parabéns. Muito obrigada, Vladimir, muito obrigada. Gente, realmente é um assunto que a gente podia ficar, né, horas, e aí tem exemplos positivos e negativos, acabei nem falando de greenwashing, mas eu acho que, voltando só dos investidores, tanta GRI, a GRI foi criada após um acidente da BP, né, então eu acho que os investidores, por investidores, tá, tem uma coisa boa de botar os investidores, né, na frente disso, porque o investidor ele não quer perder dinheiro, né? Então, assim, se a empresa não estiver gerindo os seus riscos, ele vai tirar o dinheiro de lá. Esse talvez a nossa, onde a gente pode dormir um pouco melhor, né? Mas, claro, e aí é tão complexo esse mundo, mas eu acho que eu quero olhar positivamente, sabe? Eu quero acreditar que a gente vai conseguir fazer essa transição. Pensar um pouco diferente, pensar um pouco menos, ser um pouco menos Freud, mas eu acho que sim. E o greenwashing, ele existe, né? Ele ainda existe, sim. Existe muito desconhecimento, né? A gente fala ainda no rainbow washing, que é o que as empresas usam, os ODS, bota aquele selinho lá como se fosse, só para deixar bonitinho. Gente, ali dentro tem meta. Ninguém, sabe, todo mundo bota por qualquer coisa, bota em assinatura de e-mail. Não, gente, aqui tem meta. Tá comprometido com a meta? Não, não tá. E como é que tá usando? Mas é assim. Mas eu vou dizer para você o seguinte, ó, eu procuro olhar para frente com um pouco mais de otimismo, porque eu acho que as coisas mudam, né? Já mudaram muito, e se a gente olhar nessa perspectiva da história, né, acho que a gente vai chegar lá. Assim, eu acredito. Muito bem, Estela. Eu quero dizer o seguinte: o Cabeda chegou a tocar nesse assunto, né, dizendo que nós somos relativamente céticos, né? Acho que até somos mais do que isso, incréus. Né? E o Vladimir tocou um pouco na questão que me permite também ser um pouco mais otimista em relação a isso. Né? É porque hoje há muita cobrança em relação às questões ambientais, né? Muito mais do que no passado. Se tem uma consciência, não apenas uma consciência, mas uma grande preocupação com o futuro. Né? E certamente mais adiante serão tomadas medidas econômicas. Tu falaste sobre isso, né? Mas não são só as cenouras. Eu quero também dizer que vai haver bastões em relação a isto. Né? E a gente já começando a observar, né, que a Comunidade Econômica Europeia, por exemplo, está trazendo restrições a quem usa materiais que são de desflorestamentos, que são ilegais, enfim, ou que, na realidade, como o Paulo Regis fala, né, empresas que trouxeram impactos negativos significantes para a questão ambiental. Né? Então, tem tributos diferenciados, né? E um grande mercado que acho que ele recebeu um pontapé importante agora é o mercado de carbono, né? Que passa a precificar as emissões. Né? E com certeza esse mercado vai tornar atrativo também, né, as metas do net zero, né, ou seja, das emissões, da redução de emissões, né, enfim, metas vão ser progressivamente estipuladas. Né. Então, acredito que nós tenhamos hoje, né, razões para ser mais otimistas do que alguns anos atrás. Eu só queria que tu fizesse algumas considerações acerca disso, né? Falasse muito bem sobre a COP, né, e o crédito de carbono. Eu quero dizer o seguinte, em última análise, se nada der certo, a gente é otimista para dizer que a gente vai sair daqui antes de 2050. Eu pelo menos sei que eu vou ter saído.
Essa pela nossa idade, eu quero dizer assim, eu fico às vezes olho a gurizada que está chegando, eu fico um pouco apreensiva por eles, tenho sobrinhos, né, jovens. Sim, mas eles Bom, trouxeram para 2030 alguma coisa, né? Eu acredito que até lá eu possa estar vivo. sim, sim. O grande risco é que no caso de mudanças climáticas, né, o que está se projetando lá para se projetava para 2050, já está se vendo que talvez 2030 já esteja nessa batida. Eu acho que como tu disseste, né, carrot sticks, né, a cenoura e a batida. Eu acho que o mundo está percebendo um pouco que tem que a coisa tem que acelerar. E eu acho que a rigor agora, com as divulgações e com assim, tem uma oportunidade no crédito carbono muito grande ali, e as empresas que são movidas por lucro também, elas vão buscar isso. Isso vai ser muito bom para o Brasil em relação, quando a gente fala muito da Amazônia, em floresta em pé, né? E talvez isso seja um motivador. Mas ainda é complexo. E o que eu não posso ser muito otimista é que, assim, ó, o mundo anda lento, né? Porque são muitos governos, são muitas decisões, é muita burocracia, é muito. A gente olha e pensa, mas por que isso não funciona mais rápido? A Greta mesmo, depois eu vou mandar um vídeo, tu compartilha com o pessoal. A Greta mesmo fizeram um vídeo ótimo agora. Mas o jovem, ele é muito. O jovem ele é muito ele quer tudo para ontem, né? E ele também não viveu bastante para entender que as coisas são mais complexas do que a gente quer, do que mesmo um governo, né? Só se ele for autoritário, a China consegue fazer as coisas mais rápido do que os Estados Unidos, quer dizer, então a gente tem que pensar isso. Bom, eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu não tenho uma resposta clara se isso vai efetivamente. O que a gente enxerga é que, acompanhando assim nos últimos anos, gente, a regulação dos 2 últimos anos para cá, né, desde pensando de quando eu me envolvi com a ESG, os 2 últimos anos aceleraram assim brutalmente. Porque pela primeira vez, acho que o mundo enxergou o nosso, né, vamos dizer assim, a nossa era, as gerações que estão aqui, que não pegaram guerra, enxergou um risco concreto, que foi a Covid. Eu acho que a Covid fez acelerar alguma coisa. E por mais que a gente tenha o que a gente chama, né, dos riscos físicos, desastres, chuva, né, todo mundo acaba agindo localmente nisso, e a decisão sobre mudanças climáticas ou sobre esse contexto, ela tem que ser global, ela tem que ser comum, né? Mas é muito difícil dizer assim, isso agora vai andar ou não vai andar, qual é a perspectiva? É meio difícil isso. Tá bem, Estela. Mas enfim, acho que nós temos razões para ser mais otimistas. Pelo menos eu penso assim, né? Eu acredito nisso, né? E há pouco a Maria Aparecida estava colocando aqui no chat, né, que tem outros instrumentos econômicos, por exemplo, as compras governamentais, né, o poder de compra que o governo tem. Isso realmente são coisas que... Vou pedir desculpas para intervir bem rapidinho. É que como eu assisto do celular, eu não sei, acredito, como levantar a mãozinha. Peço desculpas. Não há problema. São os atrapalhos da tecnologia. Mas, olha, Maria Aparecida, pela excelente abordagem. Obrigada, mas assim, tu falou uma coisa muito importante. A semana passada teve uma reunião da CEBARI, a Comissão Brasileira do Relato Integrado, e o TCU, gente, tem um grupo internacional de TCUs no mundo inteiro e vem trabalhando fortemente nisso. Começaram lá em 2015 e hoje as compras do executivo, e eles já estão descendo isso para outros níveis, já estão olhando a questão, esses critérios do relato integrado. Na verdade, é bem o relato integrado, mas dentro disso, quais são a questão de, como é que eu vou dizer assim, trazer mais precisão e controle para isso daí, e considerando todos esses aspectos. Então, a gente avança, muita coisa a gente não fica nem sabendo, porque cada um vai trabalhando ali na sua esfera, e de repente a coisa... Né, eu acho que é por aí. Eu vi os teus comentários, Maria Aparecida, obrigada. Eu acho que assim, o serviço público, até porque temos uma lei, né, de 2016 também, para o serviço público em relação
a publicação de relatórios. O papel do relatório, gente, ele é claramente o seguinte, ele serve de comparação. Ele é um documento e que ele serve publicar de forma tempestiva, com bastante completude e precisão para ser uma peça de comparação por toda a sociedade. E a dimensão do Estado como comprador, como ele é um dos maiores compradores no mundo, ele direciona muito o mercado. Eu acho que essa é a grande relevância da exigência disso nas contratações públicas. Também, exatamente isso. Viu? Um motivo para sermos mais otimistas aí. A esperança. Obviamente, desde que alinhado com as causas ambientais, né? Sim, mas que nem sempre acontece. Perfeito. Né? Sim. Tá bem, ok. Estela, quero mais uma vez aí, nosso nome, né, da Amicus, enfim, agradecer o fato de ter aceito o convite para participar dessa live, né? Enfim, e apresentar essa questão que, se não é uma novidade para nós também, isso não faz parte, assim, diretamente do nosso conhecimento mais intensivo, né? Mas creio que tu fosse muito oportuna, né, através da tua apresentação, né, e abrisse aqui um leque de indagações importantes que são capazes de nos fazer pensar, né, e refletir, né, e talvez auxiliar um pouco enfim, nessa questão da ESG. Né? Então, mais uma vez, agradecido, né? E quero passar para o Paulo Regis aí fazer a parte final aqui da nossa apresentação. Ok? Paulo Regis, está contigo. Obrigado, Presser. Nós desejamos expressar a nossa gratidão à consultora de sustentabilidade, Stella Curti, pela instigante palestra, a qual versou sobre o tema Por que as empresas estão sendo demandadas pelas questões ESG. Agradecemos e registramos as seguintes presenças: Marcelo Cabeda, José Horácio Almendra, de São Paulo, Assis Pittini, Tiago Jardim, Maria Aparecida Cardoso da Silveira, Heloísa Machado Rosa da Silva e Carmen Níquel. Muito obrigado. Por derradeiro, informamos que na segunda-feira próxima, dia 6/12, no horário das 18 às 19 horas, a Amicus, Encontros de Cultura, contará com a palestra online do jornalista Jacques Weinberg sobre o tema Pandemia e Sociedade. Distante é um lugar que não existe mais. Ele também é professor da FAMECOS, da PUC, e doutor pela USP, e tem 14 livros publicados. Nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada pela participação aí. Parabéns, Estela. Obrigada. Estela. Muito bom. Tchau, gente. Boa Mais noite. perguntas, dúvidas do que chegamos, mas é isso. Abraço, gente. Não, foi Tchau, tchau. ótimo. Tá bem, ok.